Voltamos com a notícia de frente. Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital. Disputa pelo MP. José Antônio Borges é reeleito Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A matéria é do Pablo Rodrigo e do Caio Ribeiro. Está aqui no portal Gazeta Digital. Riberto, né, no sobrenome do Caio. José Antônio Borges foi reeleito Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso após disputa finalizada na tarde de ontem, segunda-feira. Ao portal GD, o gestor do pleito apontou que sua vitória se dá como resposta direta às ações cumpridas em sua gestão anterior. Agora depende da nomeação do governador Mauro Mendes. A disputa que teve início na última sexta-feira foi finalizada às 17 horas de ontem, com 267 votos, dos quais 142 foram para José Antônio Borges e 123 para Flávio César. Os 3 votos e mais 3 em branco e abstenções, então. E só lembrando, né, a reportagem conversou a reportagem com o Procurador-Geral reeleito e ele afirmou que sua vitória serve como uma resposta direta às pessoas que não querem grupos dentro do Ministério Público. Fala que alfineta indiretamente o ex-chefe do órgão, Paulo Prado, que apoiou a candidatura do então rival de Borges. E é o que reproduz também o jornal A Gazeta, na sua primeira página, né? Está aqui, ó, reeleição de Borges, né? Derrota a era Prado. A gente consegue mostrar isso aqui? Está aqui na capa do jornal A Gazeta, né? Aí, aí coloca aqui o seguinte, né? De que Borges disse que o resultado é um aval pelo que a sua gestão realizou nestes 2 anos dentro do Ministério Público e do que pretende fazer nos próximos 2 anos, mas frisa bem aqui, né? Destaca bem de que foi uma derrota da era Prado lá no Ministério Público, referindo-se aí ao procurador Paulo Prado, que já foi chefe do Ministério Público aqui de Mato Grosso. Olha, deixa eu ir aqui com os dados da Covid-19 em Mato Grosso. Vamos ao boletim que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Temos aqui, então, 167.711 casos confirmados do coronavírus em Mato Grosso. 159.353 pessoas já se recuperaram desta doença. O número de mortes chega a 4.272 mortes e a taxa de ocupação de leitos de UTI mais alta, né? 251 leitos com 39,45% de taxa de ocupação. E eu vou à notícia aqui do secretário estadual de saúde, o Gilberto Figueiredo, também está no GD, no portal Gazeta Digital. O secretário reage bem a tratamento e apresenta melhora. O governo de Mato Grosso informou ontem, segunda-feira, que o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, tem reagido bem ao tratamento recebido em São Paulo e apresentou melhoras do seu quadro clínico. De acordo com o governo, o secretário continua internado numa unidade de semi-intensiva, onde trata os sintomas apresentados e é monitorado contra a doença de Crohn, né? Que a gente falou que é uma do intestino, não é? Que a gente falou aqui, inclusive. Isso, exatamente. E ainda não tem aí, na verdade, o secretário tem realizado testes para poder saber se ele sofreu de novo pelo contágio da Covid. Até o momento não foi confirmada essa contaminação. Não sei se seria uma contaminação? Não, qual que é o outro? Uma recontaminação, porque Reinfecção. Reinfecção. Porque já tem um tempo que ele foi acometido pela doença. E tem uma notícia aqui, aliás, a principal manchete do jornal A Gazeta de hoje é uma notícia preocupante. Fiocruz vê subnotificação dos casos de Covid aqui em Mato Grosso. E aí a reportagem diz o seguinte: dados com relação aos casos confirmados de coronavírus reportados em Mato Grosso no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, CIVEP-Gripe, apresentam uma grande diferença entre aqueles notificados no sistema próprio do Estado. É o que aponta o boletim observatório
da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, titulado de Infogripe, que sugere que há uma grande subnotificação de casos. Essa defasagem afeta, inclusive, a realidade da capital, que pode ter mais registros da doença do que o notificado junto ao Ministério da Saúde. É gravíssima, uma denúncia gravíssima, né? Porque é o seguinte, em se confirmando esta subnotificação, a realidade da pandemia aqui é muito mais grave do que está sendo apresentada pelas autoridades. A Secretaria Estadual de Saúde precisa se manifestar de forma muito clara sobre isso, até para orientar bem a população. Haroldo, vamos para o seu comentário. O destaque é uma notícia boa, sem dúvida alguma, até porque o governador Mauro Mendes, os governadores não precisarão mais de ir com pilhas à mão até Brasília para poder conseguir o repasse do FEX. Um dinheiro que é importante, que infelizmente alguns governadores contam dentro do seu orçamento, não deveriam contar, né? Até porque existia muita incerteza com relação à aplicação do FEX e do repasse do FEX. Por muitos anos, desde a época, inclusive o governador Pedro Táxi, à época, uma luta gigante para poder receber esse dinheiro e não conseguir. E não será mais assim, o repasse será automático, né? Então, existe um repasse progressivo de 2037 até 2037, 58 bilhões de reais, e o Estado de Mato Grosso tem projetado para receber aí, a previsão é de Mato Grosso receba 4,5 bilhões nos próximos 8 anos, né? Da seguinte forma, o projeto de lei complementar foi aprovado por 408 votos a favor e 9 contrários. Agora o texto vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas como é que isso vai acontecer? Isso é importante. De acordo com o texto aprovado, nessa segunda, entre 2020 e 2030 serão entregues 4 bilhões ao ano. De 2031 a 2037, o repasse cairá progressivamente em 500 bilhões ao ano, no total de 2020 a 2037 serão transferidos 58 bilhões de reais. Além desse repasse, né, tem um outro dinheiro também, um outro recurso também que será encaminhado aos estados, que é com relação a uma mudança na lei 13.885 de 2019, que prevê a transferência de 4 bilhões condicionado a 2 futuros leilões dos campos de Atapu e Sépia na Bacia de Santos. Se os leilões ocorrerem em anos diferentes, segundo o projeto, serão entregues 2 bilhões em cada ano em que houver leilão. O texto prevê que estados receberão 75% dos repasses totais, enquanto os municípios ficarão com 25%. O que é um ganho, sem dúvida alguma, e agora sim o governo pode contar com recurso dentro do seu orçamento para que realmente possa fazer obras e fazer aquilo que é necessário para o Estado. Uma notícia boa, sem dúvida alguma, porque gerava uma grande expectativa, e o Estado do Mato Grosso sempre foi muito injustiçado nessa história toda, considerando, como eu já havia dito, considerando a participação dentro do Produto Interno Bruto que o Mato Grosso contribui. É isso. O importante aí que eu disse um pouco antes aqui no início do programa, não é? É que agora é automático, né? Sim. É obrigatório, não tem que o governador ir com pires na mão, de joelhos no chão, é muito bom, né? Implorando para o governante de plantão, cheio de rima aí, né? Mas essa que é a verdade. É bem isso. Agora o governo federal tem obrigação, né? É um repasse automático, né? Não repõe todas as perdas que o Estado tem com o ICMS, mas já é um avanço gigantesco. Sim. Né? Gigantesco, porque vive atrasando, né? Claro. Esse repasse aí do FEX, né? E importante para o Estado, né, Lúcio? É um Sim, recurso extremamente importante, porque que fez falta por várias vezes. O Estado, em função da Lei Candir, ele abre mão lá da cobrança do ICMS nesses produtos aí que são destinados à exportação, né? E fica um buraco nas contas do Estado, e aí esse FEX ajuda a recompor essas contas. Falando em conta, olha, os deputados começaram a votar a Lei Orçamentária Anual de 2021. Mesmo o documento sendo entregue em setembro, a Cefaz pediu urgência nessa votação. Só agora os parlamentares começaram a discutir a lei. Confira na reportagem.
Os deputados se reuniram na segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa para o início da votação da Lei Orçamentária Anual, que tem um orçamento estimado em mais de 22 bilhões de reais. 5 deputados pediram vistas do documento que foi entregue pelo secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, em setembro. Os parlamentares já apresentaram mais de 300 emendas ao projeto original. Segundo o presidente da Casa, o deputado Eduardo Botelho, a lei orçamentária anual deve entrar em primeira votação na próxima quarta-feira, dia 16. Para 2021, a LOA prevê despesa corrente de quase 20 bilhões de reais, sendo que 14 bilhões e 600 milhões são referentes a salários e encargos sociais dos servidores. Já os investimentos em infraestrutura ficam na ordem de 2 bilhões de reais. Como a Assembleia Legislativa entra em recesso no próximo dia 18 de dezembro, o presidente da Casa, o deputado Eduardo Botelho, já adiantou que o recesso de janeiro deve ser suspenso para que a segunda votação aconteça. A previsão é que a segunda votação aconteça até o dia 5 de janeiro. As imagens são do Aguinaldo Gomes, com apoio técnico de Tarcísio Novaes. Nayana Bricá, para a Notícia de Frente. Obrigada, viu, Nayana? Então, a LOA que começa a ser discutida agora, mesmo com pedido da Cefaz, de urgência, tá? Lembrando que foi entregue em setembro. Então é isso, né, gente? Vamos? Já acabou? Não, pode falar. Eu queria só fazer um registro aqui. Diga. No início do programa aqui, nós falamos lá do nosso colega, né, que estava aqui até ontem, o Paulo Mandou Coelho, mensagem. o Paulo Coelho, né? E aí tem aqui uma informação de uma entrevista do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, lá na TV Pantanal. Na TV Pantanal, logicamente que a entrevista foi para o Paulo Coelho e para o Lorenberg Alves. É isso. Professor Lorenberg. E aí é interessante registrar uma declaração do deputado Eduardo Botelho em relação a esses atritos, né, essa troca de farpas constantes entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes. E aí a declaração de Eduardo Botelho foi o seguinte, abre aspas, o lado institucional eu acho que é importante e tanto o governador quanto o prefeito estão entendendo isso. Agora não vamos esperar que os dois se abracem, troquem declarações de amor e sejam felizes para sempre. Não é assim que as coisas funcionam, fecha aspas, ensinou o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. E por falar em felizes para sempre, por exemplo, infelicidade. Nem todo o pessoal do DEM está satisfeito com Mauro Mendes, não é isso? Júlio Campos andou criticando o desempenho do partido, né? E muito. Disse que o governador podia ter participado um pouco mais, né? Mas que a função dele como governador não permitia, né? E também não são felizes para sempre lá do outro lado, né? Por exemplo, não dá para dizer que Emanuel Pinheiro e Carlos Bezerra estão fazendo declarações de amor e assim estão predestinados, né, a se relacionarem muito bem. Não é o que está acontecendo. Ou seja, tem crise lá no Democratas de Júlio Campos, Jaime Campos e Mauro Mendes, e tem crise também lá no MDB de Carlos Bezerra, Emanuel Pinheiro e Janaína Renko. É isso. Certo. Agora vamos, então. Obrigada, Haroldo. Obrigado, Nayara. Obrigado, Lúcio. Bom dia a todos. Obrigada, Lúcio. Bom dia. Obrigada, gente. Muito obrigada pela companhia. Você fica agora com o Fala Brasil. Tchau.